Olá, tudo bem com vocês? Na nossa disciplina Prática do Ensino, Planejamento e Avaliação, nós falaremos hoje sobre um texto do Celso Vasconcelos que fala da avaliação como uma praxis transformadora. Como nós já ouvimos falar, a avaliação tem sido um problema das escolas brasileiras há muito tempo. Não é algo que nós estamos escutando de hoje em diante ou desde ontem. São questões que vão sendo debatidas, refletidas ao longo de muito tempo. Ultimamente, há uma reflexão sobre o papel político da avaliação. Muito se tem criticado a forma como os professores, como os docentes têm avaliado seus alunos dentro do dia a dia escolar. E para isso, há uma reflexão sobre fazer com que a avaliação seja mais instrumental. Mas, infelizmente, caminhos concretos nesse sentido ainda estão longe de ser executados. Nós temos a clareza de que quando falamos de avaliação, nós não temos modelos prontos sobre isso, ou como diria Celso Vasconcelos, modelitos prontos e acabados sobre esse assunto. Mas nós entendemos que o educador, esse sim, deve desenvolver o seu método de trabalho e fugir, e não ficar apenas com as questões dos modismos quando diz respeito à questão avaliativa. Quando nós estamos pensando em uma forma eficaz de avaliar, Celso Vasconcelos vai nos propor uma questão de dimensão de mediações. O que seria a dimensão de mediações? De um lado, nós temos algumas possibilidades que são relacionadas à avaliação e são praticadas pelas instituições de ensino que nós trabalhamos, que nós vivenciamos e que nós conhecemos. E os educadores, eles têm, dentro do dia a dia da sua escola, tentado superar a avaliação como mero instrumento seletivo. E de outro lado, sobre essa questão da mediação, a gente precisa começar a refletir sobre os possíveis, os prováveis equívocos que nós cometemos e que nos trazem para muito perto da forma de avaliar até então tradicional. Então, esse instrumento de mediação traz o que vem sendo praticado nas escolas e o distanciamento que nós devemos ter das questões da avaliação ser seletiva, como tem sido feita na educação tradicional e no ensino tradicional. Há muitas dificuldades quando nós pensamos em superar as questões sobre a avaliação. Por quê? Porque em muitas oportunidades nós estamos falando de mudanças no currículo oculto. E o que seria o currículo oculto? O currículo oculto são costumes, rituais, discursos, formas de organização dentro da nossa escola. E o currículo, sendo oculto, ele não está escrito em lugar nenhum. Então, superar essas questões, quando diz respeito a algo que envolve o currículo oculto, torna-se mais um desafio para nós docentes e para os gestores das nossas escolas. Para a mudança desses modelos até então tradicionais e já prejudicados, nós precisamos envolver todos nesse processo. Então, para que eu consiga envolver todos no processo, eu preciso, primeira coisa, compromisso com a causa. E essa causa exige de nós reflexão, elaboração teórica, a questão da disposição afetiva e a questão do querer. Então é necessário que, além de comprar a ideia da causa, eu também queira colocá-la em prática. Para isso,
para colocar em prática, eu preciso de 3 dimensões, 3 direções. A primeira dessas direções é o fortalecimento, ou seja, eu preciso valorizar as práticas, as ideias inovadoras que existem sobre a avaliação, para que elas não sejam práticas e ideias efêmeras, ou quer dizer, práticas e ideias passageiras, que sejam uma brisa que vem e vai. A segunda das direções é o avanço. Então, primeira coisa é a questão do fortalecimento, valorização das práticas inovadoras existentes. E um segundo momento é o avanço, ou seja, eu preciso criar novas práticas, sair das práticas até então implantadas. E por último, a terceira direção nos leva à questão crítica, ou seja, eu não posso baixar a guarda para a influência da avaliação tradicional, porque é muito comum que nós professores começamos a fortalecer nossa ideia, avançar num caminho novo, mas lá na frente a gente dá uma desanimada, então a gente perde o último item, a última direção, que é a questão crítica, que é não ceder às ideias tradicionais. Depois o texto vai trazer para nós algumas formas de mediação, e essas formas de mediação serão tratadas ao longo desse texto. Aí o autor cita como formas de mediação: aprender com as práticas da mudança, tirar lições e princípios das práticas da mudança, ajudar a socializar, valorizar, a validar as práticas, criticar, superar contradições e, por último, explorar possibilidades que ainda estão encobertas. O que está em pauta aqui nesse nosso estudo não é a mera existência de um rol de coisas sobre descobrimos o que fazer, mas é sim uma tentativa, um caminho para poder buscar uma prática transformadora, o que é extremamente difícil e extremamente complexo. Isso aqui que a gente vai ver nesse texto é a criação de um novo plano de ação que o sujeito tem que desempenhar e que ele precisa, para isso, ter clareza, ter muito claro mesmo a finalidade, qual é a questão dialética, qual é a necessidade, e implantar isso através de um plano de ação eficaz. Na próxima semana nós falaremos mais sobre isso. Um beijo, tchau, tchau. Obrigada.